Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Abra sua Bíblia aí em Salmos 84. E eu quero te convidar a refletir em algo nessa noite, sobre tudo aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Segura aí que eu estou achando outro lugar aqui. Glória a Deus. Você abriu aí Salmo 84? Nós vamos ler o Salmo 84 inteiro. A palavra do Senhor diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, os que louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram caminhos aplanados, o qual, passando por um vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá força e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, não sei como que o Senhor te dá uma palavra. Aliás, eu nem sei como, na vida das pessoas comuns, exatamente como o Senhor fala com você. Mas é muito inteligente que a gente o escute, muitas vezes, através da sua palavra. O Senhor pode falar conosco em sonhos, em visões, nos dar revelações. Numa canção dessa aqui, às vezes num culto, cantando junto com a igreja, Deus pode te dar uma palavra, te lembrar de algo, tocar teu coração, ministrar no teu coração, e você ser cheio do Espírito, ou cheio de uma palavra que o Espírito Santo te revele. Porque essa palavra, preto no branco aqui, essa palavra escrita em um livro, ela pode ser apenas mais um livro. Quem gosta de ler aqui? Levanta sua mão, quem gosta de ler? Quem gosta de ler, levantou mesmo a mão assim, eu gosto de ler. A gente estava no shopping ontem, sei lá, se é sábado, domingo, não sei que dia, e nós fomos numa livraria, ontem nós fomos numa livraria. E ela chegou na livraria e falou assim: pai, você não acredita. Eu falei: o quê? Ela, já li. Ela apontou uns 20 livros assim. Eu falei: nossa, tudo isso? Ela falou: não, depois que eu cheguei aqui em Brasília. Aí eu falei: hã? Você é maluca, menina, para com isso. Muitas vezes nós não entendemos como somos cheios de algo. O Senhor deixou para nós a sua palavra para que a gente se alimentasse dela. E quem gosta de ler sabe como é que é.
Você começa a ler algo que te interessa e o assunto te envolve, e você pode entrar numa história, pode entrar numa descrição, pode entrar num cenário, pode entrar num ambiente. Você entra em lugares quando você lê. Você lê? Você sabe disso, né? Você está lendo, você entra em lugares, em ambientes, situações, circunstâncias, sentimentos. E isso é uma coisa natural, toca a nossa alma, faz parte da nossa vida, mas o Senhor sabe que isso ministra sobre nós algo. O Senhor sabe a maneira de que uma palavra pode entrar dentro de nós e fazer diferença. Pode mudar o nosso ser, nossa maneira de pensar. Você quer mudar a sua maneira de pensar? Comece a ler qualquer doutrina desse mundo, qualquer doutrina que você imaginar. Pensa aí em qualquer assunto, tecnologia. Tem um cara que fala de uma coisa, tem outro cara que fala da mesma coisa, só que de outro jeito. Tem caras que falam da mesma coisa em sentido contrário. Você escolhe alguém para você começar a ler sobre o assunto, algo que essa pessoa escreveu, e o seu coração pode ser direcionado, a sua mente, seus pensamentos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de entender aquilo, pode ser direcionada de acordo com o que você se alimenta, que você consome, que você bota para dentro da sua alma. E a palavra de Deus, ela não é diferente, ela é um livro para ser lido e serve como alimento. A diferença é que se você é cristão e você crê na obra da cruz do Calvário, e você crê naquilo que foi falado por Jesus, ele disse para os seus discípulos, até ministrei isso no domingo passado, passado, né? Que eu ministrei domingo passado aqui? Da última vez que eu ministrei, que ele falando para os seus discípulos, olha, falando do Consolador, do Espírito da verdade, quando ele vier, ele vai contar para vocês, ele vai ensinar para vocês coisas que eu não posso falar agora, vocês não estão preparados para receber revelações que eu tenho para vocês agora, mas o Espírito, que vai vir, o Espírito do Cristo ressurreto, o Espírito de Deus, o Consolador, ele vai ensinar para vocês tudo que eu tenho dito para vocês. Aliás, tudo que eu tenho, eu vou entregar para ele. Aliás, tudo que eu tenho é dele já. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, derramou-se ali sobre os discípulos, estava predito isso pelo Senhor, o Espírito Santo veio, teve batismo com o Espírito Santo, muito lindo, poder de Deus, falaram em línguas, a manifestação da presença de Deus, a manifestação da presença de Deus na terra, através dos homens, foi tudo muito bonito, mas entenda, uma das funções do Espírito e das mais importantes, é fazer o que o Remo está fazendo ali agora, com um bebezinho no colo, desde os primeiros dias de vida, ensinando como viver como Jesus. Desde os primeiros dias de vida, ensinando, ele não está ensinando como viver como Jesus agora, ele está ensinando como viver só. Ele está cuidando até o bebê ter consciência, até o Jânio ter consciência. Quando o Jânio, que não é um nome de bebê, vocês sabem disso, ele já é um homem pelo nome dele, você já sabe que ele vai ser um grande homem de Deus, um grande profissional, um grande marido, porque ele se chama Jânio. Não tem nome de bebê esse menino. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, quem que era Jânio? Ele falou, meu tio. Eu falei, então tá. Está explicado. Só que o Jânio está ali olhando para alguém, dando uma risadinha, feliz da vida, sem saber de nada, mas tem alguém cuidando dele, tem alguém olhando por ele, tem alguém falando palavras no ouvido dele o tempo todo, dizendo para ele quem ele é, como ele é, o que ele vai ser. O pai e a mãe do Jânio estão toda hora olhando para eles, dizendo, meu filho, você é muito lindo, ai, como você é gostoso, como você é charmoso, como você é inteligente, meu filho, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e abraça, e beija, e conforta, e dá carinho, e dá comida, e dá mamar, e cuida, numa expectativa muito grande, dele crescer e se tornar tudo aquilo que foi falado sobre ele. Mas muito mais acontece depois, porque esse menino vai começar a dar birra, esse menino provavelmente vai ser um menino bem comum, igual a todos os outros, vai querer fazer sua própria vontade, e o pai ou a mãe vão ter que dizer, não, aí não, para cá, se você fizer isso você vai cair, você pode cair fazendo, caiu, pai, o pai vai lá correndo, filho vem cá, o pai falou que você ia cair, por que você não obedeceu? E assim, desde pequenininho, os pais caminham ensinando os seus filhos, declarando o que eles vão ser, orando por eles, torcendo por eles, fazendo tudo por eles,
esperando uma realização. E a cada etapa, cada crescimento, cada vez que eles passam uma fase, passam uma estação na vida deles, os pais celebram os pequenos ganhos, os grandes ganhos, choram juntos, lutam com eles pelas pequenas perdas, pelas grandes perdas, mas o tempo todo os pais estão juntos, dizendo quem eles são, o que eles vão ser, declarando para eles bênçãos, deixando que seus filhos escolham a sua vida, porque eu entendo que os pais, eles precisam direcionar os seus filhos a terem uma mente ativa, um coração livre para escolher o que querem ser, mas eles precisam ser isso mesmo, porque os seus pais levaram eles a esse lugar, serem inteligentes o suficiente, pensarem sozinhos o suficiente, se resolverem o suficiente para dizer, cara, se não fosse meu pai e minha mãe, eu não teria tomado essa decisão. O Senhor é santo, habita num alto e sublime trono, cantamos hoje, adoramos o nome dEle, mas Ele se apresenta para mim e para você como um Pai. Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele é Criador dos céus e da terra, Ele é dono de tudo, a vida é sustentada na terra por meio dEle, se você crê nisso, mas Ele envia o seu Espírito, e o Espírito Santo representa a presença de Deus aqui, porque nós somos cristãos, cremos no Pai, no Filho e no Espírito como uma mesma pessoa, mas eles são três pessoas em uma, e a nossa religião não consegue explicar direito para as outras o que significa isso, mas o Espírito do Cristo ressurreto, o Espírito de Deus, nos auxilia em todas as coisas, nos ensina todas as coisas, e faz com que o Pai nos ensine o nosso dia a dia, e caminha conosco, nos levando a um lugar. Tudo que o Senhor deseja é que andemos na presença dEle, e sejamos livres. O que a religião fez com o homem foi prender o homem embaixo de doutrinas e dogmas que tiraram o homem da liberdade do Espírito, de ser e fazer aquilo que Deus sonha para que eles façam e sejam, como um pai que desde pequenininho, porque quando nós nos convertemos a Jesus, somos como nunca tivéssemos pisado nessa terra. A Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo. E como somos nova criatura em Cristo, mesmo com uma grande bagagem emocional, física e até espiritual, nós nos submetemos à vontade de Deus e falamos, Senhor, já que o Senhor entrou na minha vida, pode governar. Eu quero que o Senhor seja como um bom pai e me ensine a pensar direito, me ensine a raciocinar direito, tomar decisões direito, caminhar direito, segundo a tua vontade. Porque muitos homens e mulheres nascidos de novo, muitos homens e mulheres que creem em Jesus, querem viver uma vida num tipo de dependência que é doentia. E o Senhor não quer que sejamos filhos dependentes doentes, quer que sejamos filhos dependentes de uma vontade maior, mas as decisões do dia a dia, o Senhor nos traz liberdade suficiente em amor para que tomemos. Mas como tomar decisões corretas segundo a vontade do Pai, se não conhecemos a vontade do Pai? Eu estou convivendo agora essa semana com o Leandro e com a Gabi, e com os meninos, com o Felipe e com a Marina, e eles são, para nós, já falamos para eles isso, eles são um exemplo para nós, de criação de filhos, e são um exemplo de crianças para nós. Eles são maravilhosos, crianças normais, mas que o pai de vez em quando levanta a voz lá, e o pai só levantou a voz, pouquinho, os meninos já baixam a guarda, porque respeitam a autoridade, mas a gente vê que são crianças que são educadas, são crianças sadias, são crianças livres. Mas eu tenho certeza que se eu falar para o Felipe fazer alguma coisa que o pai dele não gosta, mesmo ele sendo livre, ele conhece a vontade do pai dele, e ele sabe que vai desagradar o pai se fizer isso. Eu tenho certeza disso, porque a gente vê a criação que eles dão para os filhos, eles fazem coisas com os filhos que eu e a Renata não fizemos, que era meu pai e minha mãe, era coisa de vô e vó fazer, que é botar a menina na cozinha, botar para cozinhar junto, botar para lavar louça junto, botar para cortar coisa junto. A gente sempre falou, não, gente, isso aqui não é lugar para criança, vai se machucar, vai para lá. Mas nós vemos hoje que
essa liberdade assistida, essa liberdade cerceada, essa liberdade onde nós colocamos limites, mas deixamos você pensar, raciocinar, deixamos você conhecer quem você é, conhecer a vontade do seu pai, da sua mãe, saber que você precisa ser obediente e caminhar, isso é tão saudável. Eu e a Renata demoramos um pouco para ter toda essa liberdade com nossos filhos. Glória a Deus porque tomamos consciência e caminhamos nisso, mas é tão bom quando você entende isso. Por quê? Porque quando nós ouvimos o salmista falando aqui a respeito da presença de Deus e o quanto ele amava os átrios do Senhor, no tabernáculo de Moisés, no lugar onde o povo encontrava Deus, só uma vez por ano um sacerdote podia entrar até o último lugar, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Esse cara entrava e era um cara consagrado a Deus. Ele entrava com uma cordinha amarrada no seu pé, um sininho balançando na sua roupa, porque se por acaso ele tivesse em pecado, quando entrasse na presença de Deus lá na arca, ele morreria ali, e só um ano depois o sacerdote poderia entrar ali, e podridão nenhuma ficaria na presença de Deus. Então se o sininho parasse de balançar, eles arrastavam ele lá de dentro, morto, e outro sacerdote era levantado para entrar na presença de Deus. Mas Davi foi levantado para construir um outro tabernáculo, um tabernáculo de um tempo, onde Deus colocou no coração dele: eu quero ser adorado face a face. E Davi, quando buscou a Arca da Aliança, da casa de Obed-Edom, e levou para Jerusalém de novo, a Bíblia diz que ele fundou um novo templo de adoração em Israel, aonde ele chamou os levitas, os sacerdotes, aqueles que serviam no templo, colocou a arca no meio, formou equipes de adoradores, canções antifonantes, um cantor cantava daqui, outro cantava de lá, e eles cantavam canções que se encontravam em adoração a Deus, e palavra era lida e ministrada diante da presença de Deus, porque a arca representava a presença, e não mais no Santo dos Santos, mas no próprio átrio, no lugar onde todos tinham acesso, Deus era adorado, e o povo de Israel podia chegar perto da presença de Deus, e eles dançavam e adoravam na presença de Deus. O povo podia chegar, porque existia adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, diante da presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança. Então, quando Davi, e quando o salmista aqui, porque aqui é um salmo dos filhos de Corá, uma das famílias de adoradores, de levitas, baseado nessas obras, o salmista aqui declara: quão amáveis são os teus tabernáculos, como é amável estar na tua presença, embaixo da tua tenda, embaixo da tua presença, como é amável isso, como é bom estar na tua presença, como é gostoso, amável, como é bom estar na tua presença, Senhor dos exércitos. Davi aqui e os salmistas conviviam com o Espírito de Deus se manifestando, mas não dentro deles. Após a vinda de Jesus e o batismo com o Espírito Santo veio habitar dentro dos homens, dentro das pessoas. Então nós desfrutamos pela fé cristã do Espírito de Deus, o Espírito do Criador, habitando dentro do meu espírito e me ensinando diariamente a vontade de Deus. E quando lemos essa palavra no branco e preto, que seria apenas mais um livro para ser lido, e qualquer pessoa pode fazer isso, quando lemos essa palavra, tendo o Espírito dentro de nós, então o Senhor nos traz revelação e nos traz direção da vontade de Deus para nós, através de palavras escritas. E isso é doideira para quem não conhece a Deus ou para quem não crê. Chega a ser escândalo para algumas pessoas. Como Deus pode falar através de um livro, e como o que está escrito, que revelação teria no que está escrito? E Davi fala: a tua presença, os teus tabernáculos, Senhor que guerreia por mim, Senhor dos exércitos que vai na minha frente, Senhor que batalha as minhas batalhas. Quando esse salmista diz: é amável estar guardado pelas tuas tendas, Deus que trabalha a meu favor, Deus que representa os exércitos que cuidam da minha vida, Deus que me traz segurança, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos celestiais. Eu sei que os teus anjos acampam ao meu redor,
porque a Bíblia fala que o Senhor acampa os teus anjos, o teu anjo ao redor daquele que teme ao Senhor e traz livramento. A Bíblia diz isso? Diz, então eu creio, então eu posso te chamar de Senhor dos exércitos, aquele que me guarda. O salmista diz, a minha alma suspira, a minha alma até desfalece, só de estar nos teus átrios, só de estar a caminho da tua presença, de pensar em te encontrar, a minha alma desfalece. Isso fala de uma alegria, isso fala de um temor, isso fala de uma vontade de entrar na presença de Deus, de desfrutar da presença de Deus, de viver nesse lugar. O meu coração, falando do espírito, e a minha carne, falando do corpo, eles exultam pelo Deus que está vivo. Então ele fala da alma que desfalece, ele fala do coração, do espírito que exulta, fala do corpo que exulta. Ele fala, olha, o Senhor é um Deus Pai, Filho e Espírito, o Senhor é um Deus triuno, e eu também sou um ser triuno. Eu tenho alma, tenho corpo, tenho espírito, e todas as nuances do meu ser, daquilo que eu sou, querem a tua presença, querem que o Senhor esteja perto, querem viver perto do Senhor, querem ouvir a tua voz, querem desfrutar de poder ouvir a tua voz, e viver como Jânio vai viver, desde o dia que ele nasceu, até o dia que os seus pais o liberarem. Eu estou falando isso no natural. Já pensei sobre isso várias vezes, deitado na minha cama, meia-noite, antes de dormir, eu pensei, aonde será que está a Luísa agora? 5 horas antes da gente, né, na época, ou 4 horas antes da gente. O que será que a Luísa está fazendo agora? Ela vem para cá, não deixa ela pegar Uber sozinha. Mas ela mora 12 mil quilômetros de mim, eu não sei nem o que ela está fazendo de madrugada. Na minha madrugada ela está acordada, ainda é dia lá ainda. Eu fui pensando, o que a Luísa está fazendo agora? Mas eu não penso assim, será que ela está fazendo alguma besteira? Porque eu sei o trabalho que nós fizemos até o dia de lançá-la para o destino profético dela, ou para aquilo que ela tinha que fazer. Que fosse um trabalho, que fosse estudo, que fosse um ministério, que é o caso dela. Não importa. Nós preparamos nossos filhos para tudo. O salmista exulta por um Deus que está vivo, que fala com ele. E ele explica mais nesse salmo, que é um salmo que eu amo muito, que na minha Bíblia tem o título Saudades do Templo. Que saudade que eu estou sentindo de estar na tua presença. E eu queria transmitir esse coração para você hoje que está aqui. A buscar desfrutar da presença, sentir saudade da presença de Deus, aonde você for. E isso é um princípio que serve para qualquer pessoa. Ele continua, o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si, onde acolha os seus filhotes. O Senhor que cuida das pequenas coisas, deu lugar para um pardal descansar, deu lugar para uma andorinha fazer o seu ninho. Ele podia dizer assim, o tatu encontrou casa, e a ema encontrou ninho para os seus... Podia, não podia? Os dois se escondem em barrancos, se escondem em lugar baixo, mas não, ele escolheu 2 pássaros, porque ele fala de lugar alto, porque ele fala da presença de Deus, um lugar alto. Ele diz, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si. Eu li essa passagem antigamente, pensava, pardal no templo, andorinhas no altar. Eu imaginava um altar assim, um templo, e um pardal escondidinho ali, uma andorinha escondidinha lá. Não tem nada a ver. Ele está dizendo, eu cuido de tantas coisas pequenas, de pequenas pessoinhas, como um pardal, ou como uma andorinha. E essa andorinha que precisa encontrar um lugar para colocar os seus filhotes, um lugar de acolhimento, o Senhor cuida disso. Quanto mais eu, que me sinto na casa de Deus, e me sinto acolhido comigo, com a minha casa, nos teus altares, porque o altar de Deus é um lugar de acolhimento para nós. Os altares
em todas as religiões, são um lugar tenebroso, e até no cristianismo, o altar é um lugar tenebroso, as pessoas têm medo do altar, as pessoas têm medo de se aproximar das divindades, é um lugar tenebroso. Mas o que o salmista está dizendo aqui, que os altares de Deus, ou seja, o lugar mais próximo da sua presença, se é que a gente pode falar assim, é um lugar de acolhimento, é um lugar de cuidado, é um lugar reservado, é um lugar onde Deus quer te receber para cuidar, para guardar. Você está aqui? Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E ele começa a falar de si mesmo ou de alguém que habita na casa e louva perpetuamente. É uma coisa tão distante da gente, tão Velho Testamento, tão Salmos, para a gente aplicar na nossa vida diária, é uma coisa tão difícil. Bem-aventurados os que habitam na tua casa e louvam-te perpetuamente, e a igreja diga amém. Aí você não entende nada, guarda no bolso e vai para casa. Mas ele está falando de pessoas que habitam na casa de Deus, um lugar de habitação de Deus. Pessoas que querem estar próximas dele, pessoas que querem andar próximas de Deus, pessoas que reconhecem a presença, que clamam pela presença, que levantam de manhã e falam: Senhor, vem comigo para esse dia, para o meu trabalho. Eu não quero estar sozinho, eu quero sim a tua presença. Guarda os meus filhos na minha casa, guarda os meus filhos na escola, guarda minha esposa no trabalho dela, me guarda no meu trabalho. Eu quero poder contar contigo se eu precisar de algo. A minha inteligência vem do Senhor, porque é o Senhor que me criou. Me ajuda, me auxilia, eu preciso da tua presença. Aqueles que te louvam perpetuamente. Quem louva perpetuamente? A sua vida como espírito é perpétua, ela é para sempre, ela não acaba nunca, ela não vai acabar nunca. A sua vida já é eterna, que você que crê em Jesus, ela já é eterna. Então os que louvam perpetuamente é aqueles que dão crédito para Deus na sua vida, sempre. O que eu estou vivendo hoje, eu dou crédito para Deus. Muito obrigado, Senhor. Agora não seja tolo, você fez um bocado de besteira, está vivendo o resultado das suas besteiras, você não pode nem acusar Deus, nem dar crédito para Ele, porque Ele é um Pai que te ensina, você caminhando perto, a tomar decisões. Ele não toma para você. A nossa fé precisa ser inteligente. Os cristãos são muito mal falados em tudo quanto é lugar, porque muitos têm uma fé ignorante, uma fé burra, uma fé rasa, não conhece o que está escrito, nem pede revelação a respeito do pouco que conhece. 2.000 cacetadas, na minha são, as minhas são diferentes, né? Quase 1.700 páginas. Eu sei de tudo que está aqui. Agora, o pouco que eu sei, eu tenho caminhado nisso, eu tenho pedido para Deus, para Ele me fazer ser um homem que ama habitar na sua casa, e é mais do que feliz, é bem-aventurado a pessoa que anda na presença dEle, e dá crédito para Ele, para aquilo que Ele faz. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados. O homem que a força está nele, é um homem que precisa acreditar a força a Deus, porque nós temos nossa força. Nós sabemos como resolver no nosso braço quase tudo. E se nós não sabemos, nós conhecemos quem sabe. E podemos resolver por nós mesmos qualquer coisa, porque o Senhor nos deu inteligência para isso. Mas quando acreditamos força nele, então a nossa força acreditada nele precisa da força dele. Então nós o incluímos em tudo que passamos, incluímos em todas as nossas lutas, incluímos Deus em todas as nossas batalhas, incluímos Deus nas nossas vitórias. E às vezes nem nos sentimos dignos,
porque não reconhecemos que Ele nos olha como um pai e nos quer ter como filhos. E um filho, mesmo tendo feito a maior besteira do mundo, tem alguém que ele pode ligar, tem alguém que ele pode confessar, tem alguém que ele pode contar o que ele fez, o que ele está pensando, tem alguém que ele pode ser vulnerável e abrir seu coração, que é o pai. Porque o pai, que deu vida para ele, conhece ele, sabe as ações, as reações, conhece as falhas desde pequenininho, sabe o olhar, o tom da voz. Quando o filho ou a filha volta da escola, quando eles voltam, o pai já sabe, a mãe já sabe se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu. O que foi, filho? Não, nada não, mãe. Não, esse olhar seu eu já conheço. O que aconteceu? Esse é o pai, essa é a mãe, esses são os pais. É assim que Deus se apresenta. Esse homem cujo o coração é como caminhos, se encontram caminhos que foram aplanados, é porque nosso coração, desde sempre, ele é cheio de altos e baixos. E se ouvirmos o Senhor, conseguimos entrar num lugar de caminhos aplanados, conseguimos entrar num lugar de caminhos crescentes aplanados, num lugar que o Senhor nos leva a caminhar com, que a Bíblia chama de retidão, que é: Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Senhor, usa pessoas na minha vida. É gente que reconhece quando alguma coisa está errada, ou quando está com algum problema, e pessoas se aproximam da sua vida e são bênção na sua vida, e abrem portas, te entregam ofertas, tiram de você aquilo que está errado, te falam palavras de exortação, são duros com você. Gente que entra na sua vida para mudar aquela circunstância. Nós temos que reconhecer que isso vem de Deus. Homens e mulheres que reconhecem isso, que entendem que seus caminhos são aplanados por Deus, que seu coração é tratado por Deus, que Deus é ativo na sua vida porque você o convidou para ser ativo. Senhor, usa quem for necessário, eu quero caminhar contigo. Você está aqui? Esses homens, essas pessoas que têm os seus corações, encontram caminhos aplanados. A Bíblia diz que eles, quando passam por vales áridos, fazem dele um manancial. Que tipo de gente é essa? Que quando chega num vale árido, é um vale, ali deveria ter um rio, é um lugar mais baixo, deveria ter umidade, deveria ter um rio, deveria ter natureza, deveria ter vida, mas é um vale árido. E esse tipo de gente, quando chega em um vale que está árido, faz desse vale um manancial. Você já pensou sobre essa palavra, ou você só leu ela preto no branco, como a gente lê qualquer livro? Um ser humano que quando chega num vale árido, o transforma num manancial, é o tipo de gente que consegue ver o que há de melhor nas pessoas que ele convive. É gente que encontra pessoas que estão áridas, que estão secas, que não tem mais nada para oferecer, mas essa pessoa que tem seus corações aplanados, ela consegue enxergar o que há de melhor, o ouro, dentro daquela mina de coisas preciosas. É gente que chega na vida árida de uma pessoa e consegue arrancar águas profundas, coisas que estão ali que nem elas mesmas veem. Gente que anda afastado de Deus. E pior que afastado de Deus é afastado de si mesmo, não consegue reconhecer mais quem é, para o que foi criado, seus propósitos caíram por terra, não sabe mais o que fazer e para onde ir. Mas tem gente que chega na vida da gente, que pega nossa aridez, nossa secura e transforma em manancial, tira a água da onde a gente não vê. Essas pessoas são pessoas com o coração aplainado. E a Bíblia diz aqui nesse salmo que são pessoas que buscam os altares de Deus, que buscam ser acolhidos por Deus diariamente. E vou te falar, a gente encontra muita gente por aí que é assim. Sim ou não? Quantas são as pessoas que passaram pela tua vida que você falou: cara, que bênção, que pessoa maravilhosa, que estrutura que veio sobre a minha vida, como eu estava ruim e agora eu estou bem. Como foi bom conhecer essas pessoas, como é bom encontrar fulano e ciclana, eles sempre vê o melhor em mim. Conhece gente assim? Nossa, pouca gente conhece gente assim. Obrigado. De bênçãos o cobre a primeira chuva.
São pessoas que você vê as bênçãos de Deus sobre elas, mesmo elas não sendo ricas. Você vê as bênçãos sobre elas, mesmo fisicamente elas não sendo bonitas ou bonitos. Você vê as bênçãos sobre ela, mesmo que você não veja um desenvolvimento na vida que hoje é programado sobre nós. Se você não for assim, dessa maneira, não viver isso, não fizer aquilo, você não é a pessoa ideal para eu me espelhar. É gente que às vezes de longe você não dá nada. É gente que não chega num lugar, num carrão, chega a pé. Pode ser esse tipo de gente. Não é só esse tipo de gente, mas pode ser. Pode ser um tipo de gente que nem fala o seu português direito. Pode ser uma pessoa que conversa com você e fale o português errado, e você fica na sua mente corrigindo essa pessoa. E pode ser sim, esse estereótipo de gente vitoriosa que nós conhecemos. Amém, não tem problema. O que importa não é isso. O que importa é o coração. Pulando lá para o versículo 10, o salmista aqui fala que um dia nos átrios de Deus, ou seja, na presença e na entrada do altar de Deus, um dia na presença de Deus vale mais que 1000 dias. Ele prefere estar na porta da casa de Deus, ou seja, próximo ao Senhor, do que permanecer nas tendas da perversidade. Ele fala de uma transferência de lugar, ele fala de sair de um lugar e correr para a presença de Deus, porque lá tem mais valor para a vida. Porque se um dia vale mais que 1000, é uma vida que vale a pena. Porque o Senhor é sol e escudo, dá força e glória. Escudo fala de proteção e vencer batalhas. O sol fala daquilo que vem sobre todos, mas que traz força. O Senhor é assim. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, feliz é o homem que confia no Senhor. Eu queria muito que essa palavra que veio ao meu coração, trazida pelo Espírito nesse salmo, eu já amo esse salmo há muito tempo, e eu já estou terminando. Eu amo esse salmo há muito tempo, mas cada vez que eu leio, o Senhor traz coisas novas para o meu espírito, com relação àquilo que o Senhor faz comigo, e a expectativa do Senhor, como um pai espera num filho. Eu creio que um filho precisa se projetar no pai, ver as virtudes do seu pai. Mas eu quero dizer para vocês, não se enganem, vocês têm filhos pequenos. Os seus filhos crescem e reconhecem todos os seus defeitos. Seus filhos crescem e, se quiserem, se tornam os maiores críticos seus. Seus filhos crescem, já conhecem também os seus olhares, os seus trejeitos, também sabem se você está triste ou angustiado ou está feliz. Seus filhos crescem, já conhecem a tua alma. Por isso que ser o mais vulnerável possível, o mais amoroso possível, e estar mais próximos dos nossos filhos, é a melhor maneira de criarmos pessoas que vão ser autênticas. E o Senhor quer que eu e você sejamos autênticos. Ele não quer que eu seja igual ao Vicente. Não quer que o Vicente seja igual a mim. Mesmo porque eu não gosto de usar boné. Não falei disso, não falei nada, Vicente. Você que está falando. Acha que ele está aqui hoje que nem ia zoar com você, né? Ei, escuta. O Senhor me fez e te fez para ser autêntico, ser quem você é. E escuta outra coisa aqui. Uma pessoa autêntica muitas vezes vai ofender quem não tem identidade, ou quem está a caminho da sua identidade plena em Deus. Pessoas autênticas normalmente ferem, não porque querem ferir, mas porque quem não tem identidade está se baseando sempre na identidade dos outros,
que não firmou uma identidade em si, em Deus, normalmente é ferido por quem tem autenticidade, porque as pessoas autênticas, elas só querem ser aquilo que elas são. E eu creio na minha fé simples, que Deus não me fez para ser igual a ninguém. Deus me fez para ficar fazendo coisas que os outros fazem, apesar de que ter exemplo dos outros e fazer coisas que os outros fazem também é bom, porque é assim que a gente aprende coisas boas. Mas o Pai me criou para ser quem o Flávio é, e eu quero ser a plenitude daquilo que o Senhor sonhou para eu ser, e eu só consigo isso na presença dEle de verdade. Estou falando da minha fé cristã. Eu preciso da presença dEle. Eu preciso da presença dEle. O desejo pela presença de Deus, eu quero que seja no seu coração algo hoje, não como algo lúdico, uma presença mística. Você não vem não, Levi? Não quero que seja uma coisa lúdica, mística, não. Eu quero que você use a sua inteligência, a sua fé inteligente, para saber que a presença de Deus edifica, constrói, transforma. A presença de Deus, ela nos faz pessoas melhores a cada dia. A presença de Deus edifica o nosso interior. A presença de Deus muda a nossa saúde, muda a nossa mente, muda o nosso espírito. A presença de Deus nos transforma. E por isso nós queremos a presença. Lutamos tanto com tantas coisas, sofremos tanto com tantas coisas, nos sentimos sós em tantas vezes, não precisando disso. Sabendo que a presença nos conforta, a presença nos faz acolhidos, a presença nos leva para um lugar. Em Tito, Novo Testamento, no capítulo 3, do verso 4 em diante até o 7, a palavra de Deus diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, no versículo 8, e quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, que eles sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Olha esse conselho: evita discussões insensatas, evita genealogias, brigas, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade nenhuma e são fúteis. Evita o homem faccioso. Depois de exortá-lo, admoestá-lo pela primeira, pela segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Para. Tem gente que não quer isso. Tem gente que não quer. O que a palavra está dizendo é: cara, vive nisso que você recebeu. Vive essa simplicidade. Creia na bondade, na benignidade de Deus, e que Ele te chamou para fazer boas obras, e que você não foi salvo por justiça própria, mas foi Ele que te salvou. Então a tua força depende dEle. Viva para Ele, mas viva em simplicidade. Entenda aquilo para o qual Deus te chamou, e viva com simplicidade. Aprenda dEle, conviva com Ele, e anseie pelos tabernáculos de Deus, anseie pela presença de Deus,
Anseie pelo lugar da habitação de Deus. Anseie para que Ele se manifeste na sua vida em todo o tempo. Vai deitar hoje, faz uma experiência com Deus. Ora a Deus, falando: Senhor, eu queria muito a Tua presença. Eu queria sentir a Tua presença. Eu queria ver a manifestação da Tua presença. Se o Senhor vai se manifestar através de alguém, de um amigo ou de um desconhecido, se o Senhor vai se manifestar através de uma palavra, se o Senhor vai se manifestar através de uma situação, eu queria tanto ver o Senhor agindo na minha vida. Eu queria tanto testificar que o Senhor é comigo, que eu posso confiar no Senhor, que eu posso andar confiadamente em Ti. Eu queria provar isso na minha vida. Eu quero garantir para você que, segundo a minha experiência cristã, quando nós começamos a fazer esse tipo de oração, Deus abre os nossos olhos e começa a mostrar a ação dEle na nossa vida. Às vezes um próprio passarinho que para na sua frente, vem algo dentro de você e te toca dizendo assim: olha que linda essa criação de Deus. Às vezes um visual da natureza que você está, o Espírito te toca no seu interior e você vem um pensamento sobre você: não tem como isso aqui existir sem Deus. Às vezes uma situação difícil está passando, alguém se aproxima de você num lugar, você não conhece essa pessoa, e uma palavra que ela fala, toca o teu espírito, sobe para a tua mente, e você fala: cara, só pode ser Deus que colocou essa pessoa aqui agora. Uma porta se fecha, outra se abre, não sei. Detalhes. Deus faz questão de dizer: eu sou Deus, eu te amo, sou seu pai, e estou te ensinando um monte de coisa no dia a dia, só porque você decidiu amar os meus tabernáculos, amar a minha presença. Feche seus olhos um pouquinho.